a geriatria habitualmente está associada à terceira idade. Mas a questão é, o geriatra não tem que servir só para quando a pessoa tem 80 ou 85 anos. O geriatra é a pessoa que vai preparar essa fase. E para preparar essa fase vem partir de uma certa idade. A minha última pergunta para si é, qual é essa idade? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Cuidar em Casa. Hoje tenho comigo a Dr. Eduardo Aguigui, médico internista e geriatra, a quem eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast e que vai trazer aqui um bocadinho também aquilo que tem sido a sua experiência já construída nesta área e o interesse também por esta área. Portanto, bem-vindo, Dr. Eduardo, obrigado por ter aqui aceito o meu convite. É um gosto tê-lo aqui agora a explorar um bocadinho mais formalmente aqui as conversas que temos tido ao longo deste tempo. Antes de mais também agradecer por ter aceito aqui o convite de ser o nosso Head of Geriatrics aqui na Wormy, e acho que há um caminho muito interessante para desenvolver aqui e confiamos muito em si e obrigado por também confiar em nós. Portanto, para quem eventualmente ainda não o conheça, quem é que é o Dr. Eduardo, como é que chega à medicina e depois mais tarde também o interesse pela geriatria. Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite aqui do podcast, é uma grande honra e também volto a agradecer a confiança depositada em mim para coordenar este núcleo de geriatria aqui da clínica da Wormy. Acho que estamos extremamente alinhados e estamos exatamente no caminho certo para criar aqui um núcleo muito, muito forte. Que já não é o futuro e já é o presente, não é? Exatamente. Há uns tempos atrás talvez falava-se que futuramente o país vai ficar envelhecido, é preciso cuidados mais especializados na área do idoso, principalmente na área médica. Esse futuro já é o presente, acontece. Portanto já é preciso, é algo que temos que atuar cada vez mais atualmente e cada vez mais. E como é que chega à medicina? Pronto, de uma forma muito curiosa. Tive muito dividido ao longo do meu secundário, porque eu tinha uma grande paixão pelas matemáticas e o meu pai é engenheiro e sempre tive um reforço do estudo mais nessa orientação. Portanto, tudo o que era mais matemático, mais lógico, mais cartesiano, fez com que eu tivesse muito inclinado para ir para a geriatria. Para a engenharia. No entanto, havia uma pessoa marcante ao longo da minha infância que era médica, que era uma pediatra. Ok. Portanto, era uma pessoa que eu sentia um imenso respeito por tudo aquilo que dizia, sentia que cada vez que ia lá acertava exatamente na mousse sobre o que é que eu estava a sentir, fisicamente ou mesmo psicologicamente. Era um pediatra fora da caixa e uma pessoa muito conhecida na praça. E eu lembro-me que ficava completamente paralisado e maravilhado quando ia às consultas dele. E acho que foi esse lado que mais me marcou no meu desenvolvimento, que me fez abrir as portas para ir para a medicina. Os pais concordavam com a sua decisão de ir para a medicina, tendo em conta que tinham um pai nas engenharias? Sim, os dois pais estavam contentes com as duas opções que eu poderia escolher. Não tiveram influência rigorosamente nenhuma, simplesmente ajudaram-me um bocadinho a orientar e a saber como escolher, porque já sabemos que nessa fase da nossa vida ainda não temos a maturidade suficiente para fazer uma escolha que depois é um compromisso para a vida. Mas depois, de forma muito, muito lógica e organizada, fui pesando os prós e os contras de cada um, racionais, emocionais, etc., e a tendência depois virou a agulha mais para a medicina. E foi aí que acabei por ir para o curso. E a geriatria, em que altura da sua vida é que vem? Pronto, a geriatria foi uma mera surpresa ou coincidência da vida, e que muitas vezes é assim que os bons percursos acontecem. À semelhança do tal pediatra que eu admirava muito, eu tinha em mente ser pediatra. Pronto, okay. Desde o início comecei o curso e disse, agora vou sempre em frente, e quando sair do curso de medicina vou para a pediatria. Assim foi rolando até ao 4º ano, a altura em que decido fazer um estágio em Erasmus, para Paris. Pronto, eu como tenho um background, estudei no Liceu Francês, dominava a língua francesa, portanto era relativamente fácil poder fazer um estágio nessa zona. O que acontece é que vim a descobrir, já uma vez chegado a Paris,
Portanto, no quarto ano, só para relembrar, é um ano em que já há uma mistura entre cadeiras teóricas e cadeiras práticas, com um componente prático muito mais forte. Portanto, tínhamos muitos estágios hospitalares para fazer. E naquele semestre específico, eu tinha que fazer um estágio de 2 ou 3 meses em medicina interna cá em Portugal, mas como estava em França, tinha que o fazer lá. E mal chego lá, deparo-me com uma notícia surpresa, que era: Eduardo, pedimos desculpa, isto já é habitual dos alunos portugueses que vêm cá para a França, mas nós não temos serviço de medicina interna aqui nos nossos hospitais. Foi enganado. Eu fiquei um bocado em pânico, porque era a cadeira, é uma das maiores cadeiras e disciplinas e estágios do curso, que depois repete-se todos os anos. E depois achei extremamente estranho porque é que não havia um serviço desses. E disseram-me: olha, sabes que a medicina interna, ao longo das décadas, foi-se ramificando em várias especialidades. Portanto, é a área médica mãe, não cirúrgica, e da qual surgiu depois a cardiologia, a pneumologia, a nefrologia e afins. E em França já tinha havido uma certa fragmentação maior da medicina interna, que já tinha ramificado para a medicina dedicada ao idoso, que era a geriatria. Eu depois, quando descrevi o que é que era habitual ver numa enfermaria de medicina em Portugal, que é, em 80% dos casos, pessoas com mais de 65, 70 anos, com muitas doenças, muitos medicamentos, descompensações de vários órgãos, eles disseram: então o melhor que temos para te oferecer é o nosso serviço de geriatria. Mas já conhecia na altura o termo geriatria, quando eles propuseram? Desconhecia totalmente. Okay. Nem era falado na faculdade, nem sabia se estava no plano curricular, e não estava. Depois vim a descobrir. Portanto, quando regressei, depois não tive nada nessa área. E eles propuseram? Exatamente, disseram: o mais semelhante que temos é isso. O que é que não vais aprender? É aquela franja de 20% dos doentes da medicina interna, que são as doenças autoimunes, ou doenças muito raras, que isso sim, os internistas que estavam em França eram consultores para ver esses casos. Okay. E tinham 5 ou 6 camas num hospital de dia só para fazer esses tratamentos. Pronto, e foi com essa bela surpresa que eu, entretanto, já tinha feito uns estágios lá equivalentes aos de cá. Chega um serviço de geriatria e o próprio serviço era do tamanho de um hospital periférico português. Era um serviço com 2 edifícios, cerca de 7 andares cada um, e quando entro lá vejo, por exemplo, um cabeleireiro só para idosos, uma piscina, uma zona onde doentes paliativos estavam a fumar o seu cigarrinho com toda a tranquilidade. Okay. Portanto, algo completamente fora daquilo que eu estava habituado. E quando comecei o estágio propriamente dito, fiquei na enfermaria mais de agudos, para ser mais semelhante com a de medicina interna cá, e pela abordagem que eles apresentavam e as aulas teóricas que nos davam, eu disse: está aqui uma ciência completamente nova que eu desconhecia. Não vem nos livros, não vem no Harrison, que é a nossa grande bíblia. É um organismo completamente diferente. E foi aí que fiquei muito de olho aberto. Depois, o que é que ainda intensificou mais a situação do gosto pela geriatria? Pronto, como um aluno ainda imaturo, com inexperiência, com alguma vergonha, nós vamos atrás de um médico assistente, estamos o mínimo de tempo no quarto possível, porque não sabemos como comunicar e queremos sair. Até ao dia em que, lá em França, os alunos já têm um papel muito ativo, até são remunerados a partir do 4º ano. Ok. Deram tarefas para eu fazer e eu tinha os meus doentes tal como já um interno ou um especialista. E recordo-me de entrar no quarto de um senhor que tinha cerca de 90, 91 anos, que simpatizou comigo. Lembro-me de fazer as típicas visitas de médico, entre aspas, entrar, perguntar como é que se sentia, e depois lembro-me de estar a sair e o senhor vira-se para mim, chama-me e diz assim, em francês: "Jeune homme", que é: "meu jovem,
volta a aproximar-te, senta-te aqui ao meu lado e deixa-me contar-te uma história. Fiquei lá. Como é que se sentiu? O coração começou a palpitar, o que é que vem daí? Eu pensei, o que é que já fiz a minha tarefa, tenho alguma vergonha, o meu francês estava outra vez estava a voltar a retreiná-lo e de repente fiquei a ouvir o senhor e deixei-me levar e a partir daí criei uma grande ligação com aquele senhor. E comecei a perceber também o contacto com as pessoas de mais idade, que era algo que eu também desconhecia e aquele senhor apresentou-me esse mundo. E quando dei por mim, a pediatria já estava completamente esquecida. Passámos de um extremo da vida para o outro. Exatamente. Sei que cheguei ao fim do estágio, foi o estágio que eu mais gostei, tive muitas experiências boas lá. Foi quanto tempo? Tive 3 meses. 3 meses. Posso até explorar um bocadinho mais, por exemplo, a tipologia de visitas médicas que nós tínhamos diariamente, ou de 2 em 2 dias. Vinha uma equipa inteira dialogar entre si relativamente a um doente. E quem é que fazia parte dessa equipa? Tínhamos os médicos geriatras, tínhamos os enfermeiros, a terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, a assistente social, a nutricionista, a psicóloga ou psicólogo, farmacêutica, microbiologista. Estávamos todos reunidos muitas vezes por semana para resolver um caso. E o que eu reparei foi: saímos da doença de órgão. Isto é, não estamos a tratar a pneumonia do senhor X. Nós estávamos aqui a tratar de uma pessoa no seu todo, com uma série de outros problemas que, quando cada um expunha o seu lado, mostrava que se calhar a parte social ou a desnutrição eram ainda mais intensas e perigosas do que a pneumonia, que tinha um dia, certos dias de antibiótico e um fim e uma resolução. Vimos que havia muitos outros problemas que tinham que se abordar logo desde o início. E foi aí que fez muito sentido. Cativou-me imenso e disse: bem, isto é uma ciência completamente à parte. E podemos trazer agora isso um bocadinho para Portugal, até porque eu comecei a conhecer a geriatria também não há muito tempo, há mais ou menos um ano e meio, mas a minha percepção é que as coisas ainda não funcionam bem assim. E antes de chegarmos àquilo que estamos aqui agora a propor aqui na Wormy, como é que essa experiência lá em França lhe trouxe ou não background para aqui em Portugal poder desenvolver um projeto? Até porque o Dr. Eduardo também está muito ligado a projetos cá em Portugal nesta área da geriatria e é dos nomes se calhar mais primários, digamos assim, aqui no mundo da geriatria em Portugal. Que impacto é que isso teve depois no caminho que traçou aqui em Portugal? Pronto, isso é muito interessante porque foi isso que depois despoltou ainda mais interesse para envergar por essa área, nomeadamente quando volto de Erasmus, vou ver o plano curricular da maioria das faculdades e não encontro praticamente quase nada naquela altura de ensino de geriatria. Sei que na faculdade onde eu estava, integrado na cadeira de medicina, houve uma aula com 10 slides a falar disso. E pouco mais. E depois tentei explorar para ver se existia a especialidade, percebi que não havia, tentei ver se havia serviços dedicados, percebi que não havia, e quanto mais não encontrava assuntos relacionados com a geriatria em Portugal, mais vontade me dava é o caminho que eu vou pegar. Eu gosto sempre de ir pelo caminho mais difícil, foi algo que os meus pais sempre me ensinaram, e disse: eu vou pegar nisto, faz todo o sentido. E desbravar caminho. E vamos desbravar caminho. O que é que aconteceu? Tentei apurar todos os nomes que já estavam associados à geriatria. Conheci o professor Gurjão Clara, que foi o meu mentor, o professor Teixeira Veríssimo, e comecei a aprender bastante ao pé deles, a desenvolver áreas de investigação, a querer dar aulas, e tentei pegar em tudo o que existia nessa área. Pronto, sei que ao terminar o curso vi que dos únicos caminhos que eram recomendados era tirar medicina interna ou medicina geral e familiar, caso eu gostasse mais de ambiente hospitalar ou de centro de saúde, e depois de diferenciar-me na área de geriatria. Nessa fase escolhi medicina interna por gostar mais da área hospitalar. Abriu no local onde eu estava um mestrado na área de geriatria, isto na Beira Interior, era o primeiro mestrado do país,
Acabei por tirar o mestrado, depois comecei a dar aulas nessa área, depois fui convidado também para dar aulas cá, e sempre que havia oportunidades eu nunca dizia que não, que só via que queria contribuir. É uma pessoa que gosta de desafios. Gostava muito e continuo a gostar bastante. E o que reparei tal como qualquer novidade, principalmente em Portugal, é muito difícil desbravar o caminho, mas é possível. Eu sei que nós formámos um grupo coeso e forte, conjuntamente com esses mentores, esses professores. Muita gente da minha geração foi insistindo, fomos fazendo o que havia de possível. E o que é que, qual foi assim, se calhar o primeiro grande marco que depois consegui alcançar? Abrir a primeira unidade de geriatria de agudos, em ambiente de internamento, no hospital onde eu estava a trabalhar. Aliás, quando fui contratado era essa a minha ideia e eles gostaram muito do desafio e acabei por fazer isso. E que casos é que tinha concretamente, nesse caso aí da parte dos doentes agudos, digamos assim, em geriatria, o que é que surgia mais frequentemente? Pronto, nós tínhamos o doente maior de idade com uma doença aguda que descompensava os seus restantes órgãos. Em termos concretos, isso pode significar o quê? Por exemplo, para quem nos ouve, um exemplo de alguém com essa alteração. Imaginemos alguém que tem 2 ou 3 doenças, uma bronquite crónica, uma insuficiência cardíaca, faz a sua medicação, mas está relativamente autónoma, e de repente começa com um quadro de tosse, de falta de ar, de febre, começa a ficar debilitado, começa a alimentar-se menos, fica um pouco mais deprimido, fecha-se em casa, até que o levam à urgência já num estado um bocado avançado da doença. Apuramos que tem uma pneumonia, que descompensou aquelas doenças crónicas que ele tinha e acaba por ser internado. O que nós criámos lá foi uma espécie de pontos de referenciação na urgência em que identificávamos pessoas idosas que tinham relativa autonomia, que as estavam a perder pela doença aguda, tinham critérios para ir para essa unidade, que correspondem a muitos internamentos típicos da medicina interna. Qual era o nosso objetivo? Era apanhar imediatamente todos os aspectos do idoso para além da pneumonia, tal como no serviço de geriatria que tinha frequentado, imediatamente torná-lo autónomo, sentá-lo o mais rapidamente possível, fazer a medicação endovenosa o menor tempo possível que pudesse haver, fazer uma revisão de toda a terapêutica que estava a fazer e se fosse obsoleta ou insegura ou maléfica para o doente era logo eliminada, saber os novos tratamentos para intercorrências ou problemas que fossem acontecer no internamento que não lhe vão fazer mal, nomeadamente quando há alguma agitação. Havia classicamente a tendência para dar certos fármacos que nós sabemos que na geriatria são perigosos para o idoso. Tínhamos esse mindset completamente diferente. Até porque muitas vezes isso é uma questão que surge, que é a pessoa fez fármacos durante muito tempo, seja por doença psiquiátrica ou que seja ao longo da vida adulta, 40, 50, 60 anos, mas a verdade é que a partir dos 70, 75, 80, os fármacos começam a ter uma ação diferente e até podem mesmo vir a ser prejudiciais. Isto leva a um tema principal na geriatria, a polimedicação, ou seja, as pessoas fazerem muita medicação, entre outros temas que poderemos também abordar a seguir. Este tema da polimedicação, as famílias estão despertas para isso, ou seja, quando chegam à sua consulta, as famílias vêm com essa percepção de que pode ser a medicação que esteja a interferir com o bem-estar daquela pessoa, do seu familiar, ou às vezes é o Dr. Eduardo que desconstrói até chegar lá? É mais o segundo cenário que o Diogo está a dizer. Muitas vezes, vamos pôr a coisa ao contrário, eu tenho muitos motivos de referenciação de chegada à consulta. Posso dizer que cerca de 10-15% é porque os familiares estão incomodados que o seu pai ou o seu avô esteja a tomar tanta medicação. Ainda assim não é tão significativo quanto isso, 10 a 15%. São poucos. É uma em cada 10 famílias, portanto é pouco. Exatamente. Agora o que é que acontece muitas vezes? Chegam à minha consulta com outros sinais ou sintomas, nomeadamente pessoas que começaram a perder a autonomia e não se percebe bem porquê, ou idosos que deixaram de se alimentar corretamente e ninguém está a perceber também porquê.
ou cognitivamente ficaram alterados, estavam muito bem até há 6 meses e depois ficaram mais alterados. Quando diz cognitivamente, além da falha de memória, há outros sinais? Sim, por exemplo, mudanças de comportamento, Ok. ou a pessoa ficar mais embutida, mais fechada, ou mais agressiva, ou dormir mais que o habitual, ou ter mais insónias, ou chorar mais vezes. Estamos a falar do cognitivo e do psíquico um pouco entrelaçados. E muitas vezes esses doentes já recorreram a muitos médicos de vários órgãos que pediram muitos exames e não descobrem nada. E uma das primeiras coisas que fico alerta quando estou a recolher os dados do doente, quando faço a história clínica inicial, tento perceber perfeitamente, com o máximo de detalhe, quando é que esses eventos começaram, quando é que houve essa alteração, e depois tentamos fazer um pouco um trabalho de detetive, que é tentar descobrir que evento ou que alteração nova na vida daquela pessoa é que aconteceu naquela altura. E é aí que surge muitas informações, desde um luto, um conflito familiar. Muitas vezes até uma preocupação com o futuro, de heranças, o que seja. Heranças, uns pagamentos por fazer, uma série de coisas, ou mesmo mudança de casa porque está em obras na sua casa. Identifica-se esse fator, já começamos a perceber que pode ter sido esse a despoltar. Mas muitas vezes, cavando informação, não chegamos a lado nenhum, e é aí que eu entro com os medicamentos. Então eu peço a lista dos medicamentos, que normalmente é muita, começo logo a identificar, agora já com mais experiência, uma série deles que podem estar desadequados, fazem interações entre si, podem ser potencialmente perigosos para o idoso, porque essas tabelas existem, mas que depois com a prática nós já acabamos por decorar e perceber quais é que são os mais seguros e os menos seguros. E depois ainda temos que dar aquele passo extra de quando é que este medicamento ou aquele entraram e por que motivo. E muitas vezes é muito difícil conseguir localizar. Porque há lá medicamentos que podem ter feito uma grande diferença há 20 anos atrás, que podem ter que manter ou podem já não fazer sentido nenhum nesta fase. Pronto. E muitas vezes, e é aí que chegamos à questão da polifarmácia, identificamos o início de um medicamento que estava, por exemplo, a controlar a diabetes, em que foi intensificada a dose ou foi introduzido um novo fármaco que era o último grito da época, e que a partir desse momento, coincidentemente, o idoso deixou de comer bem, começou a ficar mais desnutrido, deixou de sair de casa, perdeu o músculo, ficou menos autónomo. Ajuda-nos também, para além dessas pesquisas e essas perguntas todas, alguns softwares em que nós conseguimos ver todas as prescrições que foram passadas nos últimos 2 anos e nós fazemos um matching da informação e vemos, olha, este medicamento foi prescrito em dezembro de 2025 e disse-me que em janeiro começaram essas alterações. Pronto. E é começar a montar o puzzle. E começamos a montar o puzzle. E aí vem depois aquele desafio que eu até gosto, mas não é nada fácil, que é mexer em medicação crónica, ou retirar, ou baixar doses, ou substituir. Eu ia até colocar aqui uma questão um bocadinho provocatória, mas as famílias às vezes são as principais objeções à medicação, porque o senhor cardiologista disse que este medicamento era para a vida. Exatamente. Ou quem diz cardiologista diz outra especialidade, mas regra geral na cardiologia. Como é que se sente nessa posição? Hoje em dia também já tem aqui uma bagagem diferente, mas como é que foi chegar numa fase inicial explicar à família que se calhar aquele medicamento que faz há 15 ou 20 anos pode já não ser, mesmo respeitando o professor doutor cardiologista que prescreveu aquele medicamento? Pronto, tem que se adotar muitas estratégias. Naquela altura inicial em que a capacidade de negociação, que é algo que fazemos muito nas consultas de geriatria, dá-me um gozo tremendo, porque as pessoas de mais idade são excelentes negociadoras. Mas também tem que ter confiança consigo para poder arriscar e aceitar as suas recomendações. Exatamente. Claro. Eu lembro-me na fase inicial, tinha-me que render à evidência científica. E então, imagina um fármaco que eu já estava a identificar como um potencial causador, ou um conjunto de fármacos ou a dose que estava a fazer,
causador daqueles sintomas que a pessoa tinha. Eu dizia assim, olha, acho que este medicamento pode estar a causar isso. Seria interessante talvez revê-lo ou alterá-lo, etc. E se houvesse esse feedback de que não, eu confio muito no meu médico de longa data, prescreveram-me isto, disseram que era para a vida, não podia modificar, então eu fazia a pessoa repetir os sintomas que a levaram à minha consulta. Dou um passo atrás e digo assim, mas porquê que veio cá? Agora vou mudar o tema. Vim por tremores e desequilíbrio. Eu assim, então posso ler em voz alta a bula desse medicamento? E eles ficavam assim, abriam os olhos e eu assim, mais 10%, tonturas, desequilíbrio, e depois começa a ver as caras a dizerem todas que sim. Ou seja, quase que não é manipula, porque não é a expressão certa, mas leva o pensamento das pessoas à resposta final, não é? E depois, perante a evidência... É isso. E depois, lá está, nada tem que ser imposto na medicina. Isto é a minha postura, e quanto mais experiência tenho, mais percebo isso. Nós temos que tomar uma decisão partilhada. E essa chama-se moda ou tendência, chamada decisão partilhada, mas para mim acho que é exatamente tudo o que faz sentido na medicina, que é estabelecer um compromisso entre o próprio doente, que tem a sua autonomia e capacidade de raciocínio e tomada de decisões, a experiência do médico e as suas recomendações, mais algum aval dos cuidadores ou familiares, acabamos por tomar uma decisão em conjunto que seja harmoniosa para todos. Até porque é uma verdade, se ele não concordar não vai tomar. Não é? Certo, portanto, se não perceber, não vai aceitar as suas sugestões, não é? Exatamente. Tem que haver aqui um trabalho... E é aí que depois há vários tipos de personalidades que reagem de forma diferente. Umas dizem, mesmo em primeira consulta, e isto já passando para a data atual, a segurança com a qual dizemos as coisas fazem também muita diferença. Há pessoas que chegam a dizer, o doutor é que sabe, faça o que quiser, e eu digo, eu recuso-me, vai perceber porquê, vou deixar escrito porquê, e vou justificar. E depois há outras pessoas que vamos negociando, que é, doutor, não me tire esse medicamento que me tira as dores, apesar de saber que me faz mal, porque o doutor já me explicou, e eu aceito, isto é, não é, já faz há 10 anos, eu não vou ter que agora bruscamente parar algo que eu sei que é nocivo. Eu expliquei à pessoa, a pessoa vai para casa pensar, faz o seu trabalho de casa, fica a marinar sobre o assunto e depois acaba por tomar a sua decisão. E muitas vezes surpreendem-nos com, olha, aquele outro também tirei, e ficamos todos satisfeitos. Mas acaba por haver um bocadinho esse jogo. Dentro deste seu trabalho que tem sido construído, recorda-se de algumas situações que tenha percebido, aqui realmente houve uma mudança incrível de alguém que chegou num estado difícil e que conseguiu levar para um status diferente? Imensas situações, mas diárias, gratificantes, muito gratificantes quando resultam, mas há duas, recordo-me de duas situações assim muito flagrantes mesmo. Um foi um senhor em que eu tinha acabado de abrir naquele hospital onde tinha a unidade de agudos, também abria consulta multidisciplinar de geriatria. Tinha acabado de abrir a consulta, referia todos os médicos do hospital, inclusive aos da urgência, quais os critérios de referência para a consulta, e um deles era quedas de repetição. E há um senhor que vou tornar a situação mais suspense, entra-me pelo consultório adentro, numa maca, acamado, completamente apático, com os bombeiros, com uma cuidadora, com uma filha familiar, algo aliado, com uma sonda nasogástrica e muito magro, muito desnutrido. E eu fiquei a pensar, eu acho que fui explícito nos critérios de referenciação para a consulta de geriatria, que é uma pessoa que tinha relativa autonomia, que a perdeu e que eu tenho e que nós temos que agarrar muito rapidamente para voltar a dar essa autonomia ou até potenciar ainda mais. E quando vi essa situação, a olho nu, pareceu-me que era uma situação potencialmente irreversível e que o que seria de privilegiar seriam medidas de conforto, portanto uma abordagem paliativa. O que é que aconteceu? Fiquei com essa ideia, questionei a filha porque é que veio à minha consulta, a filha já não se lembra, e lá está, entramos num trabalho de detetive,
Fomos ver ao processo, para trás, e o senhor já tinha ido 3 ou 4 vezes à urgência por quedas de repetição, sendo que no primeiro episódio um colega, e muito bem, referenciou logo à minha consulta, só que Teve aquele gap houve um gap entre a marcação da consulta e a realização da mesma, e o que é que aconteceu no meio? O senhor perdeu a autonomia, fez traumatismos cranianos graves, acabou por infectar-se e depois foi internado no Serviço de Medicina Interna, fora do circuito da unidade que eu coordenava. Também tinha a sua limitação de camas. Tive a ver todo esse internamento, o senhor ficou quase todo o tempo acamado, não fez levante precocemente, não foi feito um reforço calórico-proteico adequado, teve várias infecções umas atrás das outras, teve muito tempo algaleado e depois, na sequência de um pico febril, teve umas convulsões. Nessa fase já estava muito frágil, não tinha indicação para ir para cuidados intensivos e ficou lá na enfermaria. E depois acabou por resolver as infecções, foi pedido o apoio da assistente social tardiamente, e aqui eu reforço exatamente os pontos que na tal unidade de geriatria se fazia logo nas primeiras 48 horas: nutrição, fisioterapia, assistente social, imediatamente, e a abordagem com a família, e depois acabou por ir para casa com cuidadores num estado completamente diferente do que tinha previamente. Ele antes trabalhava no campo, conduzia o seu trator e fazia as suas coisas. A filha percebeu a situação em que estava o pai, e eu percebi que ia ser muito difícil dar aqui uns passos atrás. Mas nada como tentar. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que o senhor estava a fazer uns medicamentos para a epilepsia, devido à convulsão que teve durante o internamento, num contexto de pico de febre, em doses muito altas para o organismo e a idade dele. Ou seja, provocava se calhar também mais apatia, sonolência. Exatamente. Para além de que aí vem também a mente internista, muitas vezes há a convulsão é disputada pela temperatura corporal, por ter febres altas, que acontece também nas crianças, por exemplo. E depois não medicamos com antiepiléticos. Comecei a reduzir devagarinho os antiepiléticos. Na consulta seguinte, o senhor aparece-me ainda apático, mas numa cadeira de rodas, mas ainda com sonda nasogástrica algaleado. Volto outra vez a sugerir uma discreta redução desses medicamentos, explicando os sinais de alerta, caso possa vir a ter convulsão ou não, e desafiei a filha a começar a tentar dar alguma comida pela boca. Consulta seguinte vem sem a sonda nasogástrica e já mais atento à consulta. Fomos fazendo redução de fármacos, redução. As próprias análises, que tinha insuficiência renal porque estava desidratado, albumina e proteínas muito baixas porque estava desnutrido, começam a melhorar. Consulta seguinte já vem desalgaleado. Vamos neste desenrolar e vemos uma pessoa completamente a transformar-se. Obviamente que foi um trabalho árduo, principalmente da cuidadora, que era a filha. Dedicou-se a full time ao pai. Mas porque percebeu o que estava de facto envolvido naquele agravamento, e obviamente que isto é um caso de muito sucesso, nem todos simplesmente nem todos são assim, mas ela percebeu a sua mensagem, portanto percebeu que era importante fazer aqui algumas mudanças, aceitou, cuidou bem do pai, e o que é facto é que conseguimos depois ver essa mudança. E a mudança foi radical. O resultado final, qual é que foi o resultado final? Resultado final, passados vários meses, tenho um doente, um senhor a vir à consulta sozinho, sem a filha, que entretanto retomou o seu trabalho porque não precisava de cuidar do pai, que me estava a pedir para renovar a carta de condução e para renovar o receituário dele, que só tinha 3 ou 4 medicamentos básicos. Incrível. E esse foi assim, espetacular, altamente gratificante e fez uma diferença brutal. E isso também abre muitos olhos para situações em que o começo vem muito tempo antes, um pequeno declínio pode levar a estas situações e depois dar um desfecho, exatamente. Um desfecho menos favorável, levando mesmo até à morte, infelizmente. Exato. E é aí que nós, na geriatria, temos um olhar muito atento a sinais de alerta muito mais precoces. Por exemplo, imagina um idoso que vem à minha consulta que diz: eu estou muito bem, mas só quero continuar a viver bem e ter alguém que me acompanhe.
mas que depois, quando eu faço um inquérito mais global sobre outros aspectos que ele não valoriza, descobri que caiu 3 vezes nos últimos 6 meses. E na minha cabeça veio logo à cabeça, quem cai uma primeira vez, a probabilidade de cair nos próximos 6 a 12 meses é muito aumentada. E quem cai 2 vezes no espaço de 6 a 12 meses, aumenta o risco de mortalidade. Ponto. Ciência pura. E essas quedas muitas vezes podem estar, claramente pode haver muitas causas, mas quais é que são assim se calhar as 2 ou 3 causas principais para quedas nos idosos? Olha, medicamentoso. Ok. Interação de fármacos mesmo. Ou fármacos isolados. Ok. Portanto, fármacos que não são adequados. Ou que aquele organismo não está a aceitar bem. Okay. Mas também, lá está, não posso estar a condenar todos os medicamentos, senão também não tínhamos armas terapêuticas para ninguém. Claro. Temos é que ter os olhos abertos para a potencial possibilidade da contribuição do problema ser do fármaco. Mas temos medicamentos que causam a chamada hipotensão ortostática, que é quando a pessoa se levanta, há uma quebra de tensão mais acentuada. Temos medicamentos que causam simplesmente hipotensão à pessoa que não precisava, que já tinha as tensões normais ou baixas. Temos fármacos que aumentam o desequilíbrio, aumentam as tonturas, retiram alguma percepção visual ou auditiva. Portanto, a causa medicamentosa é grande. Apuro sempre também os principais órgãos orientadores de sentido, nomeadamente a visão e a audição. Consigo perceber que para a orientação visoespacial aquela pessoa já não está a ver bem, ou ao perto ou ao longe. E isso pode originar a queda. E pode levar à queda. E posso encontrar, por exemplo, um calçado desadequado. Uma coisa que muitas vezes é descurada. Muitas vezes, não é? Correto. Calçados que não são apropriados para a pessoa. E já nem falamos só em calçado fechado ou aberto, falamos mesmo da própria estrutura do sapato e o apoio do pé, a sensibilidade. Tudo. Vemos sapatos com uma sola não antiderrapante ou já gastos, que são mais confortáveis e arejados. E já tem muitos anos, há valor sentimental por aquele sapato. Exatamente. Que não são fechados atrás, que têm uma altura que já não é adequada para uma marcha mais equilibrada. E depois também... Quando se fala em quedas, nós fazemos sempre um inquérito dos chamados fatores intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos que pertencem à pessoa, lá está a pesquisa dos órgãos, ou extrínsecos que seja da envolvência. E descobrimos muitos obstáculos, por exemplo, no domicílio das pessoas, onde eles caem. Um obstáculo no exterior em Lisboa é a calçada portuguesa. Isso é linda, mas é péssima. Aí eu não consigo fazer nada. Autarquias, pronto, não podemos alterar, o médico não consegue fazer isso, consegue sugerir alternativas, ter mais cuidado e afins. Mas coisas altamente modificáveis que podem fazer muita diferença, sim. A iluminação em casa durante a noite, retirar tapetes, objetos soltos no chão. Proximidade de muitas, imagino, corredores em que tem móveis de um lado do outro, nas curvas móveis, às vezes quase que nem dá para a pessoa passar e estão lá esses obstáculos. Exatamente. Portanto, nas quedas, sim, temos esses, são os principais fatores que nós identificamos. E depois também houve um grande boom de quedas. Isto é muito engraçado ver a correlação entre o aumento do número de quedas nos países ocidentais e a venda de lentes progressivas. Ok. As lentes progressivas, sabemos que são aquelas lentes que permitem que a pessoa só tenha um par de óculos, que consegue com a parte de cima ver ao longe e com a parte mais de baixo ver ao perto. É excelente, poupa-se dinheiro, apesar de serem lentes mais caras. E é mais fácil porque é só um par de óculos. É mais fácil. Agora, o que é que acontece na pessoa de maior idade? Quando está a andar com esses óculos para ver ao longe, muitas vezes já há uma certa curvatura fisiológica da pessoa para a frente, o centro de gravidade modifica-se e o olhar inevitavelmente e incorretamente acaba por ir mais para baixo. Então o grau de orientação para dar os passos é usar lentes de ver ao perto num chão que está ao longe. Pois. Essa diferente percepção fez disparar o número de quedas desde que eu venho de óculos progressivos. Na sua opinião, óculos progressivos é preciso ponderar bem de acordo com a idade, com a condição física da pessoa e não ser só, lá está, daí a importância da geriatria de olhar para tudo como um global. Exatamente. E não ser só o oftalmologista que olha para aquele problema dos olhos e pronto. Exatamente. Não é? Porque resolve aparentemente um problema, mas na verdade pode tentar surgir outros. Exatamente. De que forma é que as pessoas conseguem envelhecer melhor?
seja, que indicações e que sugestões é que deixa para quem nos ouve e assiste, para os seus pais, avós, familiares poderem ter conhecimento, e para si próprios, na verdade, não é? Certo. Uma coisa que identifiquei foi a prevenção de muitos problemas na geriatria, os chamados síndromes geriátricos, e a sua cura passam por uns pilares fundamentais, e esses mesmos pilares são aqueles que nós devemos adotar desde muito jovens, desde a adolescência, se for possível, porque cumprindo desde jovens já estamos Para o futuro. a lucrar muito para o futuro, porque depois passa a ser algo natural no futuro e estamos a prevenir uma imensidão de doenças e síndromes geriátricos. Exercício físico é fundamental, não é um químico, não se gasta dinheiro muitas vezes e faz milagres em termos de percentagens de mais-valias. Estamos a falar de redução de doenças cardiovasculares numa percentagem brutalmente mais alta que os melhores medicamentos Conseguem garantir, não é? de última geração, redução do risco de cancros, promoção da autonomia, redução do risco de quedas no futuro, bem-estar psicológico, um sono restaurador. Só o exercício físico consegue isso, que inclui a parte aeróbica, 150 a 300 minutos por semana de exercício moderado a intenso aeróbico, mais a parte muscular. De reforço, de parte mesmo do músculo, não é? Músculo. Estamos a falar de trabalhos de resistência ou de musculação com pesos, que eu estou a pôr cada vez mais as pessoas que estão na minha consulta com PTs ou em ginásios a trabalhar a força e a explicar-lhes que isto não é um objetivo estético como sempre se imaginou, isto é um objetivo de saúde pura, e a investigação nessa área até está a ser muito, muito, muito positiva. Isto é, o trabalho de resistência tem mostrado melhoria também da capacidade cardiopulmonar das pessoas, redução brutal do risco de osteoporose com o trabalho com a musculação. As pessoas deixam de fazer medicamentos para a osteoporose, ou cálcios, ou vitaminas D, fazendo musculação. De que forma é que isso acontece? Ou seja, como é que as pessoas que fazem esse tipo de suplementação, ao fazer exercício, o que é que acontece no corpo para que depois deixe de ser necessário essa suplementação? Basicamente, isto são fenómenos neuroquímicos, mas com a hipertrofia muscular há alguns fatores de crescimento entre o músculo e uma comunicação entre o músculo e o osso, uns fatores de crescimento ou alguns sinais que são enviados ao osso, e ele começa a fazer uma captação muito mais eficaz do cálcio que há. E acaba por ter um osso muito mais robusto. Mais robusto. E o resultado é mais rápido com musculação do que a fazer os bifosfonatos, que são os fármacos mais comuns para a osteoporose. Portanto, no exercício físico é esta parte, aeróbico mais musculação, que deve-se fazer desde jovem, e a partir dos 65 anos há alguns trabalhos de equilíbrio também. Estão recomendados exercícios como Tai Chi ou certos tipos de pilates que trabalham o equilíbrio, que se vai perdendo e degradando com o tempo, naturalmente, que também previne as quedas. Depois, a parte nutricional também é fundamental, é o segundo pilar, grande pilar da prevenção, também previne muitas doenças cardiovasculares, assim como algumas neoplasias. Sente, só que um pequeno parênteses, sente que de alguma forma o mundo industrializado que temos mais hoje do que tínhamos há 30, 40, 50 anos atrás, também contribui muito para isso, até porque eu costumo dizer que quem chega às nossas consultas ou quem nos pede apoio de pessoas com 90 e muitos anos, regra geral, têm muito mais saúde, digamos, do que pessoas que nos chegam com 70, 75 anos. Acho que de alguma forma isso pode estar influenciado por esta questão da alimentação também. Correto. Nós basicamente não sabemos comer. Não nos ensinam na escola, não nos ensinam na faculdade, não ensinam na faculdade de medicina. É que não é só a roda dos alimentos, ou a pirâmide, exatamente. Temos uma alimentação globalmente hipercalórica nos países ocidentais, isto é, consumimos mais do que aquilo que gastamos, e depois em termos de balanço ou percentagem de cada grande grupo alimentar também está completamente desregulado. Podemos ter muitos alimentos processados que não deviam existir de todo, podemos estar a pôr muitos mais hidratos de carbono e menos proteínas do que devíamos, ou às vezes até também o inverso, ou demasiadas gorduras nocivas e não saudáveis, ou mesmo gorduras saudáveis mas em demasia.
está tudo completamente descontrolado. E a verdade é que, olha, da mesma forma que se devem fazer check-ups médicos ao fazer o seu exercício físico, eu recomendo sempre ir ao nutricionista, quase em qualquer idade, que é, vamos aprender a comer. E depois, segundo passo, vamos aprender a comer bem. Exato. E terceiro passo, vamos ter objetivos, se calhar, ou estéticos, ou de outro cariz. Ou seja, a estética deve parecer sempre como um plano mais à frente, não é? Claro. Embora hoje em dia se calhar aprende-se muito pela parte estética, sobretudo em idades mais ativas, digamos assim, 30, 40, 50 anos, e às vezes as pessoas até podem ter esteticamente um corpo fit, digamos, mas interiormente não estar assim tão bem, não é? E estar já a ter aqui potenciais fatores de risco para no futuro ter complicações. E além de portanto, Exercício, nutrição, exatamente. o sono, que é muito... O sono é muito esquecido, não é valorizado, mas cada vez mais os estudos também indicam que a má qualidade de sono ou uma baixa quantidade, mas a qualidade é o mais importante, aumenta também o risco de doença cardiovascular e o risco de morte. Temos que reaprender a dormir. E as novas gerações, nós fazemos exatamente tudo ao contrário do que deve ser feito, que é, tomamos ou adquirimos situações altamente estimulantes para o cérebro nas horas menos adequadas. O nosso cérebro o nosso cérebro primitivo que se mantém está estruturado para que a partir de uma certa hora nós começamos a entrar num deload de informação. Temos hormonas para isso também que, não é? No fundo, seja com o pôr do sol, a melatonina começa supostamente a ativar e a aumentar. Exatamente. E nós, nessa altura, estamos a injetar no cérebro mecanismos inibidores. Os digitais, hoje em dia, as televisões. Por acaso, há tempos ouvi uma notícia sobre isso, sobre precisamente os festivais das pessoas que frequentam com alguma frequência até, e que isso, sem se aperceberem, e pessoas que com todo o direito têm isso, obviamente, de sair à noite, etc., mas que isso contribui de forma até algo negativa, porque a verdade é que está feito para a diversão ser à noite, mas à noite é quando o corpo podia e deveria descansar. Então, por que não pôr os festivais durante o dia? Não é? E só que isto depois também tem muitos interesses. Sim, isso é uma reflexão... Mas é um bocadinho esta muito esta interessante. lógica. E para quem gosta de festivais ou música eletrónica, está a haver uma tendência global de passar mais para dia, em que o potencial de diversão é igualmente bom. Exato. Portanto, até com uma disposição diferente, porque o corpo está naturalmente mais preparado para receber esses estímulos até usufruir melhor disso. Exato, não é? exatamente. Portanto, temos a alimentação, exercício, o sono. Depois, o stress. Pois. O stress é difícil de dosear, daí os estudos não nos poderem dar alguma robustez científica, mas do pouco de evidência que existe, há uma alta prevalência de, por exemplo, resistência à insulina, risco de diabetes ou risco de hipertensão em pessoas que têm uma atividade ou um tipo de vida muito mais estressante. Hoje em dia o grande problema é a forma como a estrutura laboral está constituída. Leva mesmo as pessoas a limites que o corpo humano não devia estar habituado e não está habituado. E isso será uma questão mais cultural? Ou, por exemplo, em países nórdicos fala-se muito sobre a qualidade de vida, que aparentemente o sol, que é um fator natural e não químico que ajuda muito ao bem-estar, à redução de stress, e que nos países nórdicos não há tanto tempo de sol como aqui, por exemplo, em Portugal, mas a verdade é que têm políticas, digamos, de trabalho diferentes das nossas. Portanto, acho que isto é uma questão muito cultural e que devíamos olhar para isso com mais atenção. Claro que sim. Só que o ser humano não é 100% racional. Pois. Os seres humanos são seres com emoções. Sim, nós somos muito primatas, não é? Na verdade. É isso. e que também diferencia muito das outras espécies. Se nós formos puramente racionais, há uma franja minúscula da população de 1% que é altamente racional, essa pessoa consegue cumprir, porque sabe, se isto faz bem, eu vou cumprir e o resultado vai ser este. Culturalmente temos países virados para esse lado muito mais racional, que é o norte da Europa ou se calhar noutros países asiáticos, em que usam a evidência científica,
fazem aplicam. também estudos de prospecção ou de projeção para o futuro e sabem o que é que virá e já têm tudo preparado. Nomeadamente, isto vem depois de tocar ao ponto da geriatria. Os países nórdicos já sabiam deste fenómeno de alteração da pirâmide etária e então já tinham um planeamento feito há 40 ou 50 anos atrás para ter pessoas reformadas com a melhor fase da sua vida a viver Nessa no altura. respectivo país. Aliás, até há estudos que mostram que Portugal, comparativamente com outros países da Europa e sobretudo até nórdicos, que nós temos mais sobrevida após a reforma, mas com menos qualidade de vida, face a países que têm, se calhar não têm tanta sobrevida, mas a vida pós-reforma tem muito mais qualidade, ou seja, o tempo de vida doentes é muito menor do que o nosso tempo de vida doente, na verdade. Exatamente, isso saiu agora recentemente. Sim. E aliás, isso leva a outras questões políticas, e lá está, culturais, em que já há relatórios dessa altura sobre o envelhecimento a nível europeu que já previam quais os países que iam envelhecer mais. E o Portugal já estava na lista dos países em alerta máximo. Exato. Mas mesmo assim não foi feito. Mas estamos na Warmi. E eu queria trazer aqui para a conversa, nestes minutos que nos faltam, porque é que aceitou este desafio, quais é que são as expectativas, embora isto para nós esteja muito alinhado, mas para quem nos ouve, quais é que são as expectativas com este projeto, o que é que queremos agregar aqui pelo menos à população que nos rodeia, do ponto de vista do núcleo de geriatria? O que é que tem de ser feito, na verdade? O que é que está a ser construído na Warmi e que nós estamos a conseguir alcançar e já alcançamos? Estamos a criar uma equipa de pessoas que gostam de geriatria, gostam de lidar com pessoas de mais de 60, 65, 70 anos, que se especializaram nessa área na sua respectiva valência e que sabem as particularidades dessa população. E que na Warmi estamos a conseguir construir a equipa core essencial para que tudo o que seja necessário para o bem-estar, para a preservação da função, da autonomia e da qualidade de vida da pessoa esteja garantida. Isto é, tendo médicos da área de geriatria, enfermeiros da área de geriatria, nutricionista, psicólogo, assistente social, ortoprotesista, própria biologia também. Exatamente. A biologia, muitas vezes, esta questão dos pés são também muito descuradas e tem impacto real e significativo na vida das pessoas. Tem brutal dores a nível do joelho ou da anca que podem vir-se da postura ou do encurtamento de uma perna ou da forma como colocam o pé ou de alterações mecânicas que vão acontecendo com o envelhecimento. Portanto, a ortoprotesia faz extremamente mais sentido do que estar a acrescentar mais um medicamento para as dores que causam interações. Estamos a tapar o sol com a peneira, não é? Exatamente. Estamos a resolver o problema de base. A causa. Portanto, toda esta equipa que nós estamos a construir, dedicada e especializada na área do idoso, existe aqui na Warmi. E isso é extraordinário porque é olhar para aquilo que ainda não é muito olhado em Portugal, não é? É isso. Já começa a haver alguns núcleos, claro que sim, mas quando falava no início da conversa da pediatria, quer dizer, há muito mais respostas para a pediatria do que para a geriatria, e a verdade é que há muito mais idosos em Portugal do que crianças. Exatamente. Portanto, e cada vez vai ser mais. Portanto, há que de facto olhar para isto com um olhar diferente. E resta, em meu nome e da Bruno, obviamente agradecer uma vez mais por aceitar este desafio. Como dizia no início, nós também gostamos de remar contra a maré. Se calhar seria mais fácil as pessoas perceberem o conceito da clínica se fosse uma clínica de pediatria, mas nós acreditamos muito que a geriatria não é só o futuro, já é o presente, e temos mesmo muito gosto em tê-lo aqui connosco na nossa equipa, e claramente que o futuro só pode ser brilhante. Dr. Eduardo, uma última mensagem para quem nos ouve, e que a quem isto possa fazer sentido, esta conversa, o porquê de procurar um geriatra. Pronto, agradeço mais uma vez as palavras e a oportunidade. É um gosto. Posso também afirmar que já não estamos a remar contra a maré. Pois é, isso. Estamos no sentido da maré, só temos é que mostrar às pessoas que este vento sopra nesta direção, que é dar a conhecer o que é a geriatria. Portanto,
toda a situação em que uma pessoa queira envelhecer com qualidade, queira garantir autonomia e qualidade de vida, faz sentido recorrer a um geriatra. Pode não ter doenças ou sentir que não tem sintomas, faz sentido sempre ter um geriatra a dar um olho. Encontramos sempre algo que se pode corrigir e que pode otimizar. prevenir algo no futuro. Num espectro mais de presença já de alterações que a pessoa tenha, se houver a percepção do próprio ou dos familiares e cuidadores que o pai ou o avô está a ficar mais debilitado, está com uma conversa mais negativa, está a falar mais que o problema é a idade, quando na realidade pode não ser, ou tenha alterações na memória ou no comportamento, ou que está a comer menos, ou que está a emagrecer e não se sabe bem porquê, faz todo o sentido. Se tiver a fazer muita medicação e há uma grande confusão, ou ter muitas especialidades, vir ao geriatra que vai orquestrar, vai ser o maestro dessa situação. Isso é uma ótima analogia. E arrumar tudo. Uma ou outra queda é um sinal de alerta, também tem que vir. É porque muitas vezes há desculpas que desequilibrou-se ou tropeçou no tapete, tem que retirar o tapete. A questão é, para ter tropeçado no tapete, nós adultos não vamos tropeçar num tapete com a mesma probabilidade de um idoso. Exatamente. Portanto, não é só por estar lá o tapete, se calhar já há sinais, uma marcha mais atáxica, né? Uma marcha mais arrastada, Exatamente, que pode começar a surgir e que às vezes as famílias já tem 80 anos, já não, pronto, mas retirar o tapete resolve. Às vezes não resolve, às vezes aquilo é o primeiro sinal e convém atuar logo, não é? Exatamente. A questão é mesmo essa. Exatamente. E depois lanço o desafio, e também tem sido a minha experiência cada vez maior, toda e qualquer pessoa que muito mais precocemente, ainda em idade ativa, pense, eu quero envelhecer bem, eu quero seguir os pilares, desde já, para depois entrar muito mais suavemente para a reforma e estar robusto, fit e ter uma grande qualidade de vida, também faz sentido falar com um geriatra numa perspectiva altamente preventiva. É que a questão é esta, é que quando se fala em geriatria as pessoas parecem que sentem vergonha, não é? Eu não vou a um geriatra porque a geriatria habitualmente está associada à terceira idade, mas a questão é, o geriatra não tem que servir só para quando a pessoa tem 80 ou 85 anos. O geriatra é a pessoa que vai preparar essa fase, e para preparar essa fase vem partir de uma certa idade. E a minha última pergunta para si é, qual é essa idade? Existe? Desde que nascemos, Diogo. Começar a preparar o futuro. Desde que nascemos. O nosso corpo, organicamente, começa a envelhecer por volta dos 30 anos. Ok, então vou marcar consulta. É um grande abre-olhos. É um grande abre-olhos. Portanto, mas é interessante. Quanto mais precocemente ou mais preocupados estivermos com esse assunto, faz sentido. Olhar para o geriatra como médico que nos vai dar vida no futuro e não como médico que só vem no futuro, não é? Digamos exatamente, assim. Exatamente. Boa. É exatamente isso. Eduardo, muito obrigado por ter estado aqui presente, foi mesmo um gosto imenso. Acredito que isto vai impactar muitas pessoas, colegas, profissionais, é essa também a nossa intenção. Uma vez mais, obrigado por abraçar este desafio connosco. O futuro será certamente muito bom para nós e para as pessoas que nos procurarem. Portanto, agora dirijo-me aqui ao público, se realmente esta conversa vos fez sentido, se pode impactar pessoas que vocês conheçam, se alguns dos sinais tantos que foram aqui falados já começam a perceber que alguém à vossa volta tem, ou pais, amigos ou amigos, passem esta informação, porque de facto podem fazer a diferença não só agora como no futuro. Obrigado e até à próxima.